Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Opere com Moderação. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a primeira operação do canal, partindo da procura por uma boa oportunidade de operar até o pós-trade, com preenchimento do meu diário. Esse vídeo está sendo gravado no dia 30 de janeiro de 2023 e agora é 1h01 da tarde. Como eu não tenho muito tempo disponível no momento, eu vou deixar vocês acompanhando todo o processo que eu utilizo para a procura de um ativo, que se encaixe no meu operacional. E em seguida, quando eu já tiver separado algumas possibilidades, eu volto para explicar para vocês qual a visão por trás do que eu estou enxergando. Depois partimos para a operação de fato. Como eu falei anteriormente, eu tenho pouco tempo disponível nesse horário do meio-dia. Agora já são 1h21 da tarde e logo mais eu já tenho que estar de volta no trabalho. Eu vou manter a tela do computador gravando para a gente poder ver a movimentação desses 4 ativos que eu deixei separado por enquanto. E vou continuar observando os movimentos do mercado pelo aplicativo do celular, para caso apareça alguma oportunidade. Então pessoal, tivemos um pequeno problema técnico com a gravação. Logo depois que eu saí pro trabalho, faltou luz aqui em casa e obviamente a internet também faltou. Com isso eu acabei perdendo o acesso remoto que eu estava usando para visualizar a tela aqui do computador. Porém, mesmo com esse contratempo eu consegui realizar uma boa operação utilizando o celular, que já é uma ferramenta que eu estou acostumado a usar porque eu fico observando bastante quando eu estou fora de casa. Eu vou mostrar para vocês qual foi o ativo que eu acabei operando e os motivos que me fizeram entrar na operação. Agora são 11h21 da noite. 11h22 agora. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o ativo que eu acabei operando foi esse daqui, ó, USDT, paridade USDT é a que eu utilizo. Vocês podem ver aqui pelo histórico, né, nas setinhas aqui, eu entrei numa operação de venda nessa região aqui, por volta das 2 horas. E aqui essas setinhas verdes são as parciais que eu realizei. Mas por que eu fiz essa operação? Uma operação de short, tendo em vista que é uma clara tendência de alta nesse ativo. A minha conclusão eu tirei com base no gráfico de um dia, que eu já tinha observado anteriormente que o preço estava testando uma região de resistência que já havia sido testada outras vezes, que é essa região aqui, ó, que vai ficar marcada de vermelho agora. Perceba que o preço anteriormente, né, pelo gráfico diário, ele utilizou essa região como um ponto de suporte, fez alguns toques, após o rompimento aqui, passou a ser uma resistência. Foi resistência aqui, foi resistência aqui, foi resistência aqui. Não seria diferente aqui agora nesse momento. Perceba que o preço tocou exatamente na linha e começou uma rejeição. Vamos fazer um traçado legal aqui do que tinha exatamente no gráfico até aquele momento. Uma clara tendência de alta, como eu já tinha falado anteriormente. Uma linda tendência de alta, na verdade. Perceba aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta fortíssima. Perceba que aqui pelo 4 horas, quando o preço chegou nessa região, ele já estava sobrecomprado. Ó. Eu uso dois estocásticos, eu uso um de 8 períodos e um de 21, que me dão mais confiança quanto à movimentação. Pelos dois estocásticos estarem sobrecomprados, me dá a entender que já estava acontecendo uma exaustão desse ativo na tendência de alta. Agora, refinando um pouco mais aqui pela 1 hora, o que eu pude notar? A formação de um topo duplo. Perceba aqui, ó, teve um toque nessa região aqui, o preço deu uma corrigida e o momento que era para ele ter superado essa máxima aqui, ele não conseguiu. O preço tocou na região aqui novamente, recusou e ainda com a formação de um martelinho invertido, o que me dá mais uma confirmação para o movimento de baixa. E também pela 1 hora que o estocástico de 8 períodos também estava sobrecomprado já. O meu ponto de entrada aqui foi pelo gráfico de 15.
para refinar um pouco mais, já que era uma operação contra a tendência e seria de risco maior, né? E o meu ponto de entrada foi nessa região aqui. Ó, meu ponto de entrada foi após a formação desse martelinho invertido aqui, com o rompimento posteriormente. O preço desceu, ó, pegando aqui, ó, de topo a fundo, uma retração de Fibonacci. Perceba que o preço caiu, corrigiu até uma região importantíssima de Fibonacci, que é a região entre 50% e 61%. Formou um padrão de reversão, que seria um padrão de candlestick de reversão, que seria esse martelo invertido. E em seguida, esse candle teve o rompimento da mínima aqui, ó, que foi o meu gatilho de entrada. Um outro ponto importante que me levou a tomar essa decisão foi o movimento do Bitcoin. Perceba que teve uma queda fortíssima. Quando eu entrei na operação, o preço estava mais ou menos por aqui, andando de lado, e eu já estava começando a acreditar na queda mesmo. Logo em seguida aqui da operação, o preço andou um pouquinho de lado, fiquei um pouco na dúvida, né? Ah, detalhe, eu entrei com 50% do meu capital. Eu geralmente opero com 100% do capital, me limitando a 1% de stop ao dia. Por que eu entrei só com 50%? Porque era uma operação contra a tendência principal, né, que era uma tendência de alta. Eu não queria gastar todas as minhas fichas de uma vez só, e por isso eu entrei só com 50% do capital. Com isso, o volume desse stop aqui reduziria pela metade. Logo após essa vela forte aqui, que o preço teve, eu realizei minha primeira parcial, que foi aonde, ó, nessa região aqui, onde o preço já havia testado algumas vezes, tanto como suporte como resistência aqui, ó. E ao cruzar essa linha, eu realizei uma parcial. Se eu não me engano, eu tirei 50% do total que estava no ativo. E o preço continuou caindo, caindo, caindo. E quando tocou nessa mínima aqui, que eu também havia marcado, eu realizei 75% do capital, tirando quase todo o lucro relevante. Porém, ainda ficou um pouco de capital nessa operação, que está aberta até agora. Ó. Perceba aqui meu ponto de entrada, aqui em cima. Agora eu já pude baixar o meu stop para uma região mais protegida. Meu stop já está no lucro, então eu não tenho mais como perder nada nessa operação. Por mais que ela possa ser uma operação promissora, eu vou finalizar ela porque eu quero fechar o capital do dia e fazer o meu diário de trade corretamente. Então agora eu vou estar finalizando aqui a operação. Certo, agora operação encerrada, 100%. Total da banca ficou aqui, 883,49. Vamos preencher o meu diário de trade. Então, pessoal, essa daqui é a minha planilha, o meu diário de trade, que eu utilizo para fazer todas as operações, o pós-trade de todas as operações. Você pode perceber que está tudo zerado aqui, porque esse projeto é um projeto novo que eu estou começando agora no canal, então eu deixei ele todo zerado. Então, qual que é o primeiro passo que eu vou fazer para preencher isso aqui? É colocar aqui, ó, o valor inicial, que eu esqueci de anotar, eu vou ter que voltar na gravação anterior para ver quanto é que estava lá na tela da Binance na hora. Ok, visto já o valor, era 854,70 dólares. Aqui, de acordo com o operacional que eu montei, eu busco sempre um alvo de 3% ao dia para no máximo 1% de loss. Porém, esse alvo de 3% ao dia não é o meu teto, né? Ganho não tem limite para mim, mas é uma base que eu pretendo seguir. Tipo, no mínimo eu tenho que conseguir os 3%. Aqui, eu vou colocar a data do dia de hoje, 30 de janeiro. E aqui, eu vou colocar o valor que me restou na banca. Se eu voltar para a tela da Binance, ó, são 883,49 de restante na banca. 883,49. Eu coloco aqui, dou um Enter. Opa, deu problema. 883,49. Cada confirmação aqui. Essa minha planilha já me mostra o valor real, tanto do lucro quanto do prejuízo. Se ficar no lucro, vai ficar verdinho aqui. Se ficasse negativo, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, R$500 agora, perceba que é um valor negativo, já fica vermelho, para ter um aspecto visual melhor, né, de identificar. Então os resultados da operação foram os seguintes: 28,79 dólares de lucro, e o percentual desse lucro foi 3,37%, ou seja, batemos a minha meta e um pouco mais. Como eu não consegui registrar a entrada, eu vou tirar foto
só da saída, que vai ser isso daqui. Deixa eu botar uma setinha aqui, vou fazer tudo junto. Ponto de entrada. Realização parcial 1. Já vou copiar esse cara aqui, vamos ter que digitar tudo novamente. Vou colocar aqui embaixo. A realização parcial 2. E mais ou menos por aqui foi o momento que eu saí da operação de fato. Ok? O que eu faço? Tiro o print da tela. Só para registrar esse momento. Salvo. Ok, imagem salva, eu venho aqui. Eu insiro um comentário. E formato esse comentário para colocar a imagem aqui. Ó. É um trabalho meio chatinho, porém me ajuda bastante para fazer a análise dos meus trades e fazer eu melhorar de forma geral. Aqui, ó. Comentário inserido, posso expandir isso daqui. E de que forma que isso daqui facilita? Ó, eu posso mexer a hora que eu quiser, mas ele não fica aparecendo toda hora. Ó. Só quando eu chego ali, passo o mouse ali em cima. Eu já consigo ter esse efeito visual. Aqui, vou começando aqui a preencher quais eram os contras dessa operação. Primeiro, era contra a tendência. E eu acho que basicamente isso. Era contra a tendência, contra as médias. Eu não cheguei a mostrar as médias ali, mas de fato ele era contra as médias. E basicamente isso daqui. Quais que eram os prós? O que estava a meu favor? A identificação de um possível topo duplo. O preço do ativo estava sobrecomprado em pelo menos 3 tempos gráficos. Pelo 15 minutos, ele teve uma perna de impulsão para baixo, seguida de uma correção em 61 de FIBO. 61% de FIBO. Ok, relacionado só a esse ativo, seria isso, eu acho, de mais importante. Porém, eu vou deixar mais uma informação muito valiosa aqui que eu gosto de deixar claro. Que é o quê? O fator Bitcoin. O BTC estava indicando uma queda iminente. Opa, iminente. Bugou aqui. Isso daqui eu arrumo depois. Não vou quebrar minha cabeça agora. Pra deixar formatadinho certinho. Pós-trade, no que eu falei. Nesse caso eu não falei nada. A princípio eu não falei nada. Eu acho que foi uma boa operação. Seria basicamente isso. Lucro do dia batido. Tudo conforme o esperado. Tirando o erro na gravação ali. E é basicamente assim que funciona o meu diário de trade, o diário que eu utilizo aqui. Geralmente eu coloco a imagem da entrada, os prós e contras para pesar, né, ter a estatística a meu favor, as probabilidades, e a saída aqui. Nesse caso foi só o que eu coloquei. Pessoal, não tem como ficar querendo enrolar porque não vai ficar melhor que isso. Eu acredito que eu tenha sido o mais objetivo possível mostrando os fatores que me levaram a entrar na operação e também mostrando a forma que eu utilizo a minha planilha de trade, que é uma ferramenta de extrema importância para quem quer ter consistência nesse mercado. Que se você quiser aprender como faz, deixe nos comentários que logo em seguida eu posso fazer um vídeo ensinando desde o zero ali, desde o princípio, como que faz toda aquela estrutura. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para fortalecer o canal, comenta o que você achou do vídeo, podem expressar as opiniões de vocês em relação à qualidade e tudo mais, o que acharem necessário. Eu tô aqui também para aprender, e será uma honra ter a ajuda de vocês para isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo e poder ficar por dentro de tudo que tem por vir nessa jornada junto comigo. Se você quiser compartilhar com algum amigo, família, até pro cachorro, eu vou ser muito grato por isso. Por esse vídeo é isso, eu aguardo você no próximo e não se esqueça, opere com moderação.